Para quem não me conhece, eu sou a Vivi, do Ateliê Meus Encantos, e estou aqui hoje para ensinar uma peça fácil, rápida e bastante funcional. Nós vamos fazer hoje o porta-carregador de celular. Como que ele funciona? Bom, a gente abre o botãozinho aqui a gente vai colocar o plug, né, do celular, e aqui dentro o celular com um fio para carregar na tomada. Isso evita de que o nosso celular fique pendurado no chão, ou jogado, ou mesmo que caia, né? Então, essa parte aqui, ela é plástica, né? E ele é bastante funcional, bastante vendável, e é uma peça super rápida de fazer. Ele não tem costura aparente, nós não vamos utilizar viés. Eu vou ensinar tudo embutidinho, bonitinho para vocês hoje. Bom, para nossa aula de hoje, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar apenas um tecido tricoline na estampa desejada por vocês, na medida de 15 centímetros de largura por 84 centímetros de comprimento. É o único tecido que nós vamos usar para confeccionar essa peça hoje. O que mais que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a manta, pode ser a manta R2 ou R1, tanto faz, você pode usar qualquer uma delas, né, que você tem em casa. Por quê? Porque a gente vai fixar um lado, o outro lado não vai ser fixado, né? Só depois, quando você finalizar a peça, para você poder passar ferro tudo bonitinho, mas ela não precisa ficar fixa dos dois lados. Por isso que eu abro para vocês a possibilidade de usar a manta R1. Né? Então, a medida dessa manta, ela vai ser a metade da medida, né, do comprimento do tecido. Então, o tecido era 15 centímetros de largura por 84 centímetros de comprimento. A manta vai ser 15 centímetros de largura por 42 centímetros de comprimento. O que mais que nós vamos precisar? Bom, nós vamos precisar desse ilhós. Esse ilhós é plástico, tem formato quadrado, tem um formato circular. Este daqui, ele tem 28 milímetros, tá? É a medida dele. E ele vem, quando vocês compram, ele vem em duas partes assim, tá? Que ele vai fazer aquela função de encaixe, né? Então, quando vocês compram, ele vem o parzinho, que é plástico, tá? Pode ser do formato quadrado ou esse daqui circular. Vamos precisar de um parzinho, vamos precisar da etiqueta de vocês, para quem tem, né, para que a gente possa, é importante, eu já disse isso para vocês em outras aulas, é de extrema importância que todas as nossas peças sejam identificadas, para que aquele que compra ou ganha o produto, ele tenha, saiba quem é o artesão que fez o trabalho, que ele possa entrar em contato com vocês para adquirir novos produtos, ou site, ou telefone. Então, é muito importante que as nossas peças sejam identificadas. Quanto a ferramentas, o que nós vamos precisar hoje? Nós vamos utilizar o ferro para fixar essa manta numa parte do tecido aqui. Nós vamos utilizar algo que seja de formato circular para arredondamento das pontas. Eu tenho a régua, que ela tem os cantos, né? Mas se você não tem, o que você pode utilizar? Você pode utilizar um cone de linha, você pode utilizar qualquer coisa que você tenha que seja circular para fazer esse arredondamento depois. Vamos utilizar também os botões Ritas, né? Isso para quem quer colocar plástico. Eu acho que a parte de acabamento aqui, ó, o fechinho plástico, fica mais fácil, porque a pessoa pode colocar essa peça aqui para lavar na máquina, né, com o plástico. No entanto, se você colocar de metal, pode acontecer dele enferrujar conforme você lava, né? E com relação ao tecido, gente, as estampas são as que vocês
gostam, personagens, se vocês... É uma peça que hoje, desde jovens têm celular, até pessoas de mais idade têm celular, então depende do público que você quer alcançar. Né? Então eu escolhi aqui nos meus uma estampa variada. Para quem gosta de personagens, eu fiz o Mickey, fiz o Harry Potter, né? E tem o gatinhos, para quem gosta de bichinhos, ou para quem quer, por exemplo, flores, né, para senhoras, ou mesmo aqueles que gostam de muita cor. Nós temos tecidos hoje que imitam as obras de Romero Brito. Então, gente, tecido depende do público que você quer alcançar. Essa nossa peça, então, como eu estava dizendo, nós vamos usar os botões Ritas, vamos utilizar o agulhão para poder fazer o furo da casinha dos botões, né? E quem não tem, eu uso, por exemplo, para cantos que sejam arredondados, a tesoura de picote. Quem não tem, nós vamos fazer isso com a pontinha da tesoura, para que ele vire e fique com um acabamento mais bonito, mais perfeito. Então, e vamos usar também um lápis. Eu gosto de usar o lápis 6B, para poder marcar na manta, para ficar bastante visível, para que a gente possa fazer as costuras de forma mais adequada. Então, vamos partir para a nossa aula, então, com materiais em mãos. Hoje eu vou fazer junto com vocês, não tem nem por que eu adiantar essa peça, porque essa peça é super rápida de fazer, não envolve nenhuma técnica. Eu só quis mostrar para vocês mesmo como fazer com que não apareça costura, né, que tudo fique embutido, que o seu cliente não consiga ver por onde você desvirou essa peça. Eu quis mostrar para vocês, né, uma outra forma de fazer. No final da nossa live, eu já vou mostrar para vocês o que eu programei para a nossa aula da próxima semana. Então, o que nós vamos fazer? Vamos deixar, né, sobre o nosso cortador circular aqui, sobre a nossa base de corte, não vamos usar o cortador circular. Vamos deixar o tecido e vamos deixar a manta. Vou pegar o meu ferro e o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar em qualquer uma das pontas do nosso tecido, pensa da seguinte forma: se seu tecido não tem lado, tanto faz a parte que você vai começar o trabalho. Se ele tiver, preste atenção, porque na hora que nós vamos montar o nosso trabalho, pode acontecer desta peça ela ficar uma parte de ponta cabeça. Então, o que eu aconselho? Para fazer esse trabalho aqui, sem que você tenha vários recortes na hora de montar o seu trabalho, que você utilize um tecido que ele tenha todos os lados, todas as posições. Assim você não precisa ficar fazendo recortes, emendar, para que o seu trabalho fique todo num sentido correto, que não fique nenhum personagem, nenhum desenho de ponta cabeça. Né? Esse tecido que eu escolhi aqui, assim como o do Harry Potter, o do gatinho, como vocês podem ver, ó, ele não tem uma direção, tem gatinho para todos os lados. O do Harry Potter, a mesma coisa, tem o Harry Potter pezinho, tenho ele de ponta cabeça. Esse do Mickey também, ele não tem um lado, uma posição. Então, para esse tipo de trabalho, eu aconselho que na hora que vocês forem escolher a estampa, a não ser floral, né, que vocês se atentem bem à posição da estampa, porque senão, na hora de montar, o seu trabalho pode ficar de ponta cabeça. Tudo bem? Bom, então vamos começar a nossa aula. Vou pegar aqui a minha base, a minha tábua de passar, vou pegar o meu ferro e nós vamos começar o nosso trabalho. Então, como eu lhes disse, você pode escolher, quando o tecido ele não tem posição, qual lado que você vai querer fixar a sua manta. O que nós vamos fazer? Vocês vão ver que a manta é bem menor, ó. Ela tem metade do tamanho do meu tecido. Então, o que eu vou fazer? Se for a manta R1, vocês vão colocar a resina virada para o tecido, o avesso do tecido. Se for R2, os dois lados têm resina. Então, virado, ó, o avesso do tecido para cima, a manta,
e vai virar o nosso trabalho, deixando ele bem esticadinho aqui, para que a gente possa começar o nosso trabalho, passando o ferro aqui bonitinho para estabilizar a estampa na nossa manta R2. Pode usar R1? Pode. Pode usar o forro bel? Pode. Pode usar feltro? Então, o problema do feltro, quando a gente vai fazer determinados trabalhos, é que o feltro, ele não tem tanta estrutura, e pode ser que com o tempo, as lavagens e o uso, ele perca o formato, ou ele fique muito mole, e a pessoa não vai gostar do seu trabalho. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o meu ferro no meio, puxando para as pontas. Meio, vou colocando umas 2 vezes para estabilizar, e do meio para até aonde a minha manta está. Vou fixar muito bem esse meu tecido, porque essa peça ela não tem quilting, ela só vai ter costuras retas, né? Ela só vai ter costura reta e tudo embutido, ok? Só, fiz isso aqui. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Olha só, vou virar essa minha peça do avesso. Olha lá, essa parte aqui tá sem a manta. Vou dobrar esse meu tecido, vou deixar ele bem esticadinho. E para que ele não se movimente, eu vou colocar os clipes aqui na beirada. Colocando os clipes aqui na beiradinha. Essa aqui é a beiradinha aberta, tá? Isso é só para ele não se movimentar. E eu vou fazer o quê? Vou passar um pezinho de máquina nessa parte aqui em que está dobrado, não está aberto. Um pezinho de máquina na borda do meu trabalho. Então, vou ligar minha máquina aqui e vamos para a máquina. Então, eu estou usando a linha de poliéster, a linha de algodão, tanto na parte de cima da minha máquina, quanto no carretel, na bobina. E aí, eu coloquei ponto número 3, e eu vou colocar ele aqui, encostadinho. O que é um pezinho de máquina? O tecido, ele fica rente aqui o tecido fica rente ao meu pezinho calcador. Para as máquinas industriais, essa medida é de 0,5 centímetro. Nas máquinas domésticas, é de 0,75. Então, como eu ensinei para vocês nos vídeos anteriores, eu seguro no início a minha linha, dou 3 pontinhos para frente e vou dar 3 de retrocesso. E começo essa costura de um pezinho de máquina. Cheguei no final, dou o retrocesso e volto. Fiz isso. Fiz isso aqui. Ficou assim a pontinha. Olha só, assim a pontinha. O que eu vou fazer? Bom, já tinha deixado ele preso aqui. Vou soltar agora aqueles clipes que eu coloquei anteriormente. Vou soltar o tecido. E vou fazer uma marcação. Juliana, por favor, pega minha régua grande de patchwork ali. Aqui, perto da máquina. Não, aqui, atrás do seu notebook. Isso. Grande. Isso, obrigada. Olha só, o que eu vou fazer? Partindo dessa aqui, dessa costurinha que eu fiz, eu vou colocar a minha régua, onde está marcando 28 centímetros, eu vou encostar aqui no meu tecido. Dessa forma. Deixa eu pegar o meu giz, que eu acabei esquecendo
aqui para poder riscar, porque eu tô com tecido escuro. Pronto, peguei o meu giz. Olha só, 28 centímetros, venho aqui e vou passar um risco. Estou fazendo com o giz branco no tecido preto para que vocês consigam entender. Essa parte aqui só do tecido continua livre aqui para baixo. Aqui é a parte que está com a manta. Então, do lugar onde eu fiz aquela minha costurinha de um pezinho de máquina para cima, no tecido que está fixado na manta, eu vou marcar 28 centímetros. Fiz isso. O que eu vou fazer antes de continuar? Vou vir com a minha etiqueta do meu produto, vou dobrar bonitinho e vou prender no meu trabalho para cima dessa marcação de giz que eu fiz. Então, desse jeito aqui. Marco falou boa noite. Boa noite, Marco. Olha só. Vou colocar assim, ó, bem bonitinho. E vou passar uma costura. Fiz isso. Vou tirar essas linhas que estão penduradas. Ok, olha só. Coloquei aqui a minha etiqueta. O que eu vou fazer? Eu vou segurar nas minhas mãos aquela parte que eu passei, aquela costurinha, e vou encostar naquela linha que eu acabei de passar, de fazer com o giz. Venho com um clipezinho bonitinho aqui. Ó, coloquei bem juntinha, retinha. Vou prender com clipes assim. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Coloquei exatamente aonde eu havia passado a marcação com giz. Olha só, esse pedaço continua solto. Não é o que está preso, e o que está preso na manta está aqui. Ok? Alguma dúvida até aí? Não? Então, olha só. O que eu vou fazer? Vou marcar aqui do lado, ó, no sanduichinho da manta dobrada com o meu tecido. Clips aqui. Um clips aqui bem no finalzinho, ó, do meu trabalho. E vou dobrar todo esse tecido aqui para cima, formando um sanduíche. Então, vou mostrar de novo, tá? O passo a passo aqui, para que vocês não tenham dúvida. Então, vou soltar. Bom, primeira coisa que eu fiz, fixei a minha manta, que era só metade na metade do tecido. Passei uma costurinha em uma das pontas de um pezinho de máquina para fazer o acabamento. Fiz isso, marquei 28 centímetros dessa borda para cima. Fixei a minha etiqueta para cima dessa marcação com o giz. Peguei esta parte minha que foi costurada e vou levá-la até aquela marcação de giz que eu fiz. Se era 28, vou ter metade agora. Essa parte aqui, ela vai ter 14 centímetros. É o espaço que nós vamos ter dentro para colocação do aparelho de celular. Prendi. Venho aqui, estico esse tecido que está solto. Prendo direitinho o sanduíche aqui, que tem as duas mantas e a parte do tecido dentro e agora aqui fora. Fiz assim, bonitinho. Venho com esse tecido que está sem a manta, vou posicioná-lo aqui, ó, certinho, na parte de cima. Venho com clips ou alfinete, para quem gosta. Vou prender
bonitinho aqui. Colocando direitinho o meu tecido, né? Tecido com tecido, pode sobrar manta. Coloquei bonitinho para ele ficar bem retinho, bem bonitinho. Vou prender toda a lateral, porque esse tecido de cima, ele não está preso em nada. Então, para que a minha costura fique perfeita e o tecido não se movimente, eu vou fazer isso nas duas laterais. Deste jeito. Bonitinho. Gente, quem tem dúvida, alguma coisa, pergunta aí, tá? Olha só. E o que eu vou fazer? Vou passar um pezinho de máquina daqui de baixo, dando toda a volta, formando esse U. Aí você vai falar para mim, Vivi, não vai deixar nada aberto para desvirar a peça? Não. Vamos passar a costura em toda a volta desse meu trabalho. Então, vamos lá para a máquina. Então, segura a minha linha. Pezinho de máquina, vou estar encostando o pezinho calcador no meu tecido. 3 pontinhos para frente, para trás. Com muito cuidado, lembrando que o tecido de cima está solto. Vou passar. Vivi, eu posso fazer direto sem cortar como você fez? Pode. Eu gosto de fazer assim porque eu gosto que faça um acabamento diferente aqui na ponta. Então, por isso que eu faço desse jeito. Coloco aqui de novo na pontinha. Retrocesso. Vou até o final e dou retrocesso, para garantir que essa costura não irá se soltar. Vou para a última costura. Fiz isso bonitinho no meu trabalho. Olha só, passei a costura em toda a volta do meu trabalho. E agora, por onde que a gente vai desvirar esse meu trabalho? Por onde eu vou desvirar? Calma, não acabamos ainda. Então, o que nós vamos fazer agora? Vou virar com a manta para cima. E vou fazer as marcações agora para ensinar para vocês onde nós vamos colocar botão, como nós vamos desvirar, como que nós vamos colocar aquele ilhós de cortina. Então, o que nós vamos fazer? Bom, ele tem 15 de largura. Então, eu vou vir com a minha régua de patchwork e vou marcar dessa parte superior, não é essa aqui que está com tecido, essa que está fechadinha. De cima para baixo, vou marcar 4 centímetros e vou passar um risco com meu lápis 6B. Assim, 4 centímetros de cima para baixo. A parte de baixo é essa que está em aberto. Aqui é a que foi fechadinha pela costura. O que eu vou fazer? Bom, eu sei que ele tem 15 de largura. Metade de 15, 7,5. Venho aqui, vou posicionar minha régua onde ela tem 7 centímetros e meio. E vou passar um traço até quase a metade, formando assim uma cruzinha. Fiz uma cruzinha.
que eu vou fazer a partir daí? Bom, fazemos todas as marcações para depois a gente fazer os desenhos. De cima para baixo, 4 centímetros. Para o botão, eu vou marcar 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Então, vai ficar assim. Ok? O que nós vamos fazer agora? Bom, como é que a gente sabe onde a gente vai pregar o ilhós e tudo mais? Meu ilhós, ele tem 2 partes. Essa parte aqui, que ela tem uma parte mais alta, e essa aqui que não tem a parte alta, que é a parte que vai encaixar nesse ilhós. O que eu vou fazer? Nessa parte aqui, que não tem nada mais alto, eu virei aqui, vai no olhômetro agora, eu vou colocar como base aquela minha marcação de 4 centímetros, vou colocar a pontinha do meu ilhós aqui nessa marcação, com o meu risco que eu fiz no meio, com o meu lápis 6B, eu faço o círculo central. Assim. Desse jeito que está aqui. O que eu vou fazer agora? Bom, para me facilitar, já que eu marquei aqui, com o furador, bem no meio, aonde eu havia marcado para o botãozinho, eu vou furar, para que ele saia do outro lado. Então, eu fiz essa minha furação. Nessa parte que eu fiz o círculo, eu vou retirar tudo isso que está aqui no meio. Como eu vou fazer isso? Eu vou vir com a minha tesoura, dobro o meu tecido desse jeito. Ficou desse jeito aqui. O que nós vamos fazer? Agora vocês vão entender por que a costura não aparece. Ela tá toda embutida. Nós vamos abrir aqui, na frente, ó, deixando o tecido com a manta para um lado, o outro tecido solto, e vamos desvirar nosso trabalho por esse corte que a gente fez. É lógico, vamos virando isso daqui, ó, bem devagarinho, porque senão a gente vai acabar com aquele corte que a gente fez. Vai virando devagarinho a nossa peça. Aqui é aquele truque que eu já ensinei para vocês em outras aulas. Coloque o seu dedo indicador, dobra as 2 pontinhas e desvira. Ele fica aqui com a pontinha perfeita no trabalho. Faz isso do outro lado também. Ah, mas eu esqueci de uma coisa aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Isso é para quem quer fazer o trabalho reto assim. Para peça masculina, ok? Agora, quem vai fazer para uma peça feminina, não que, né, os homens não gostem de peças arredondadas, tá? Pode fazer. Vou desvirar aqui e mostrar para vocês. No caso de uma peça arredondada, o que a gente vai fazer? Então, deixa eu desvirar aqui. Com cuidado para não estragar a minha peça. Quem quer fazer com a parte superior arredondada? Bom, nós estávamos aqui, certo? Nessa partezinha aqui onde a gente desenhou, na partezinha de trás. Deixa eu desvirar direitinho aqui para quem quer fazer arredondado. Então, você tem a possibilidade de fazer ele reto em cima, como circular. Como é que eu vou fazer o circular? Então, eu posso. No meu caso, eu tenho uma reguinha que faz essa parte de cantos. Mas se você não tiver,
Bem aqui no cantinho, entre uma costura e a outra, você vai passar o seu lápis aqui para fazer a curva, tanto deste lado quanto desse. Vou fazer aqui para vocês, no caso de régua. Então, eu vou de uma costura a outra costura, desse jeito. Passo o meu lápis, vou do outro lado. Passo o meu lápis. O que eu vou fazer agora? Eu quero essa minha peça de cantos arredondados. Vou para minha máquina de costura e vou passar os pontinhos bem em cima dessa marcação que eu fiz, para depois a gente poder desvirar a nossa peça. Então, vamos para a máquina. Venho aqui no cantinho. Começo sempre 3 pontinhos para frente e para trás. Vou fazer o arredondamento. E isso é para quem quer fazer de forma arredondada. Quem não quer, a gente vai fazer até aquele ponto anterior. Fez e desvirou. O que eu vou fazer aqui agora? Eu quis a minha peça arredondada. Quem tem a tesoura de picotar, vem aqui e vai cortar com meio centímetro da costura. Deste jeito. Quem não tem, vai vir com a tesourinha e vai fazendo pequenos picos dessa forma, sem chegar na costura. Deste jeito. Então, eu vou usar aqui, que é um facilitador para mim. Isso aqui vai ajudar na hora de desvirar a minha peça, olha só. Ele vai ajudar no momento em que eu vou desvirar a minha peça. Quem faz ela de forma retinha em cima é aquele jeito dos cantinhos, conforme eu desvirei a peça, que eu mostrei para vocês, de colocar o dedinho, dobrar e desvirar. Fizemos isso, vamos desvirar a nossa peça, que está praticamente pronta. É uma peça fácil, rápida de fazer. Você pode fazer com inúmeras estampas. Vai desvirando com cuidado por aquele furo que a gente fez. Vou passar o dedinho dentro para assentar a costura. Essa marcação aqui, depois com o ferro, vocês tiram. Desvirei a minha peça e olha só, a costura ficou totalmente embutida. A costura está por dentro do nosso trabalho, então ninguém vai ver por onde nós costuramos, desviramos. Agora é só uma questão de assentar a nossa peça, depois vai pro ferro direitinho. Aí você vai falar, mas Vivi, vai ficar com esse buraco horroroso aí no meio? Não, não vai. Bom, vou novamente com o furador naquele furo que eu fiz anteriormente, vou repassar. E aqui, o que eu vou fazer? Olha só. Aqui, vou colocar o meu celular. Aqui atrás está acabado e bonitinho. Aquela parte do ilhós que é levantada, nós vamos fazer o quê? Colocar na parte de trás, ó. Colocamos aqui e vamos encaixar este furo neste ilhós. A parte da frente nós vamos colocar aqui e com um pouco de pressão, você encaixou a sua peça e ela está com o acabamento perfeito.
Agora, o que que falta? Nós colocarmos, olha só, a minha etiqueta colocada do meu produto, acabado aqui com uma costurinha, acabado aqui na parte de cima, toda a costura embutida. Opa, que eu prendi fora, peraí. Deixa eu puxar com algo que não quebre a minha unha. Olha só, vou arrumar aqui. Que ele dobrou na hora que eu passei. Eu fiz sem olhar. E ele tem que ficar bonitinho. Isso. Tem que ficar bem bonitinho. Não pode ficar com o tecido dobrado na parte de trás. Coloquei. Ficou desse jeito, ó, bonitinho na parte de trás, sem tecido dobrado, bonitinho na parte da frente. E agora a gente vai para a aplicação do nosso botão. Então, eu fiz um furinho em cima. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu balancinho. Essa semana aqui eu vou gravar para vocês como regular o balancinho, tá? Então, eu coloquei aqui o meu balancinho. Vou pegar tanto as minhas matrizes quanto os botões, tá? Lembrando que esse botão tic-tac, ele é composto pela parte de macho e fêmea, né? Para que eles possam se encaixar para fechar. Então, o que que eu vou fazer? Coloquei aqui o meu balancinho para que vocês pudessem ver. Vou coloquei aqui já, eu deixei rosqueada, a minha peça, a laranja, que eu chamo de fêmea. A minha peça laranja que eu chamo de fêmea. Coloquei a parte de baixo, só que eu vou colocar na parte de cima o macho e a fêmea eu vou deixar na parte de baixo do meu trabalho. Coloquei a matriz verde que eu chamo de macho. Verde que eu chamo de macho. Vou pegar o pininho que vai na parte externa e vou pegar a pecinha menor, que é o meu macho, que eu vou colocar agora. Então, coloquei minha pecinha aqui, prensei, puxei a pecinha, olha só. Do lado de trás, coloco esta peça naquele furinho que eu fiz, encaixo a peça aqui e dou a pressão. Coloquei o meu botão na parte de cima, ok? Como é que eu vou colocar na parte de baixo? Para que a medida fique bonitinha, certinho. Ah, não faz isso não, vai? Ele prensou aqui. Ele nunca faz isso. Hoje ele tá fazendo graça pra mim. Peraí, que eu apertei muito a peça aqui. Deixa eu puxar com o meu... Puxar ele, colocar ele aqui pra dentro, para conseguir destravar ele. Vou ter que pegar meu alicatinho para tirar. Ju, pega aquela minha necessaire cor-de-rosa. Aqui na sua frente. Vou pegar o meu alicate para tentar tirar ele, porque eu coloquei ele com muita força e ele não quer soltar. E eu não quero perder muito tempo da live para soltar essa peça, não. Deixa eu ver se eu consigo com ele por aqui. Que eu não sei como é. Aí, consegui. Agora foi. Soltei um pouco, tirei a minha matriz. Vou colocar a minha fêmea. Rosqueei. O que eu faço agora para poder marcar aqui na minha peça?
Eu venho com o meu giz, passo o meu giz devagarinho aqui em cima do meu botão. Vou colocar de forma que fique bem juntinho aqui em cima, ó, da argola plástica. Vou colocar ele medindo direitinho aqui nas laterais e aperto aqui o meu botão para ele marcar. Como eu fiz com o giz, olha o que ele fez. Ele deixou a marquinha para me saber exatamente onde eu tenho que furar com o meu furador aqui, com o meu agulhão. Venho com o agulhão, cuidado aqui, ó, deixa o espaço entre os dedos, não pode vazar para esse outro lado. Venho ele aqui, furo só para a primeira camada. Vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou trocar da peça macho para pôr por fora para a fêmea. Coloco a minha peça aqui, puxo ela com meu balancinho, pego a outra pecinha, coloco por detrás do meu trabalho, naquele furo que eu fiz, encaixo no meu balancinho e pressiono. Peça colocada. E fecho o meu trabalho desta forma. E a aula é isso, gente. Por incrível que pareça, a nossa aula acabou. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, pela paciência, e espero você aqui na nossa próxima semana. Então, uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e